Olá, esse é o webinar O Poder do I do BIM. Eu sou Isabel Spahi, sou gerente de produtos da Graphisoft Brasil e hoje nós vamos destacar as principais novidades do ArchiCAD 20. Quem vai apresentar este webinar hoje é a arquiteta e urbanista Raquel Aoni. A Raquel é agente comercial da Graphisoft no Espírito Santo, ela é consultora registrada da Graphisoft e dá treinamento e consultoria de implementação em todo o Brasil. A convite da Graphisoft Brasil e sob a nossa coordenação, a Raquel também desenvolveu os templates brasileiros das versões 19 e 20. Bom, vamos começar. Raquel, muito obrigada pela sua disponibilidade, seja bem-vinda. Eu vou passar agora a voz a ela. Olá a todos que estão ouvindo a gente. Bom, a Isabel me convidou para fazer esse webinar e aqui nós vamos falar sobre o poder do I do BIM. E nesse webinar nós vamos falar das principais funcionalidades do ArchiCAD 20, nós vamos mostrar o fluxo de trabalho dentro do ArchiCAD 20 utilizando as novas ferramentas que eu vou descrever ao longo desse webinar. Se vocês viram o vídeo de apresentação do ArchiCAD 20, o vídeo de marketing de apresentação que a Graphisoft está lançando, vocês vão concordar comigo que o foco do ArchiCAD 20 está na informação. A informação é o verdadeiro valor do BIM. E nesse seminário nós vamos aprender como guardar, gerenciar e partilhar essa informação dentro do ArchiCAD 20. Bom, os nossos modelos BIM, eles vêm carregados de geometria. Muita informação nós conseguimos extrair da geometria do nosso modelo. São informações como dimensão, tipo de puxador, são informações visíveis que estão dentro do nosso modelo. Agora, a partir do momento que a gente começa a desenvolver mais os nossos modelos e começa a entrar na parte de documentação, esse nível de detalhe geométrico vai ficando cada vez mais pesado, mais complexo. E esse é o nosso primeiro desafio. Um software BIM tem que conseguir carregar essa informação do início ao fim do nosso fluxo de trabalho. Então, o desafio número 1 é armazenar as informações geométricas. Todo software BIM tem que ser capaz de armazenar informações geométricas com qualidade. Nosso desafio número 2 é que, como eu disse, nosso modelo vai se desenvolvendo e nem todas essas informações do modelo BIM são informações geométricas. Nós temos também a necessidade crescente de inserção de informação não visível no nosso modelo. São informações como resistência ao fogo, fabricante, número de série. E essas informações nós chamamos de metadata. Informações metadata são informações não visíveis. Elas fazem parte do nosso modelo, mas não originam do nosso modelo. Então, esse seria o nosso segundo desafio. São informações que não originam do modelo e que nós temos que controlar e gerenciar. Bom, outro desafio que temos quando falamos de BIM e software BIM é o sistema de coordenação. Nós temos uma rede, uma cadeia de profissionais muito grande envolvidas no desenvolvimento de um modelo BIM. Não é só o arquiteto que cuida disso. Nós temos vários profissionais que precisam inserir informação nesse modelo BIM e o arquiteto tem que coordenar dentro do modelo dele informações de diferentes profissionais e de diversas fontes. Então, esse seria o nosso terceiro desafio aqui hoje, conseguir coordenar, gerenciar e partilhar todas as informações de fontes variadas. Esse é o nosso desafio, guardar, gerenciar e partilhar informações de todas essas fontes, dados geométricos e metadata, que são as informações não visíveis dentro do nosso modelo. Então, nós vamos falar sobre BIM. Desde sempre, o ArchiCAD foi capaz de gerenciar muito bem informações geométricas com automação de desenho 2D, medições, modelos 3D. E desde a versão 1.0 também do ArchiCAD, desde que ele surgiu, a metadata também está presente, as informações visíveis também estão presentes,
Por exemplo, o ID é uma informação não visual que está presente desde sempre nos nossos modelos do ArchiCAD. E a partir do momento que a gente desenvolve esse modelo, que tudo evolui, nós temos uma crescente necessidade de adicionar mais e mais informações não visíveis no nosso modelo, que são informações metadata, ou, como vamos chamar aqui, propriedades. Bom, para gerir essas propriedades, ou essas informações não visuais, a Graphisoft desenvolveu uma ferramenta, um recurso chamado gestor de propriedades, e a partir de agora é o que eu vou apresentar para vocês. Nós vamos falar do gestor de propriedades. Eu vou utilizar como exemplo aqui parte do modelo da sede da Graphisoft na Hungria. Isso aqui é só um recorte do modelo. E eu vou utilizar esse pequeno modelo aqui para fazer toda a demonstração do nosso workshop hoje. Bom, primeira coisa, vamos entender qual é a lógica do gestor de propriedades, como é que ele funciona, e eu vou explicar isso através de um gráfico. Aqui eu tenho na parte central, eu tenho o desenvolvimento dos meus grupos, não tenho todos aqui, mas são alguns só para exemplificar, onde eu tenho, por exemplo, o grupo de classificações gerais. Dentro de classificações gerais, eu posso ter diversas propriedades. Nesse caso, eu tomo como exemplo aqui resistência ao fogo, inflamável, transmitância térmica, índice de redução sonora. Então, essas seriam 4 propriedades que estão dentro de um grupo chamado classificações gerais. Os grupos estão presentes nessa ferramenta para ajudar a gente a gerenciar essas propriedades. Eles organizam as propriedades de uma forma bastante lógica, fácil de entender e fácil de gerenciar. Por exemplo, se a gente vem aqui no grupo de aberturas, todas as propriedades que são referentes a aberturas, eu vou criá-las e vou gerenciá-las dentro do grupo de aberturas. Se é uma saída de emergência, se é uma acessibilidade PNE e por aí vai. Então, essa é a filosofia do gestor de propriedades. Isso aqui é simplesmente um gráfico explicativo, e agora eu vou abrir para vocês o gestor de propriedades realmente. Bom, como eu falei para vocês, o gestor de propriedades vai trabalhar com grupos e propriedades dentro de cada grupo. Como eu citei, classificações gerais, que foi o grupo que eu utilizei como exemplo, dentro dele eu tenho 4 propriedades. Vamos utilizar aqui a propriedade de resistência ao fogo como exemplo, que é uma propriedade que eu vou usar bastante hoje durante a demonstração. Bom, a propriedade de resistência ao fogo, ela é uma propriedade bastante especial, porque ela tem uma definição de tipo de dados que é uma inovação no ArchiCAD. Ela utiliza o definir opção, que vai me dar aqui, ó, um menu drop-down de opções de valores. Esses são os valores possíveis para a definição da propriedade de resistência ao fogo. Então, foram criados valores de 30, 60, 90, 120 minutos até 180, para que eu possa atribuir esses valores aos elementos que estão disponíveis na propriedade de resistência ao fogo. Não é o único tipo de dados que nós podemos inserir. Por exemplo, na propriedade de inflamável, eu tenho o item verdadeiro ou falso. Nós temos uma série de opções aqui de formas de input de informações, né? Input de dados. Então, quando você criar uma propriedade nova, existem várias opções aqui. Você pode escolher o geral, que aceita textos e números. Você tem a opção de inteiro, número com casas decimais, palavras. Quando criar uma propriedade nova, tem que vir aqui e definir qual tipo de dado a ser usado para aquele tipo de propriedade. Vamos passar aqui, por exemplo, eu tenho aberturas, tipo de abertura. Eu tenho mais um menu drop-down aqui, onde eu tenho vários tipos de abertura, material, sempre com o menu drop-down ativo aqui do lado. Esse material, inclusive, é bastante bacana que, além de ser um menu drop-down, eu tenho a opção de múltipla escolha. Então, se eu quiser fazer uma janela com alumínio e vidro, eu posso marcar as duas opções e na minha planilha lá vai ficar listado alumínio, vírgula, vidro. É bem bacana isso, é uma inovação que a gente não tinha nas versões anteriores e que agora na versão 19 está disponível. Bom, versão 20, desculpa. Então, para criar um novo material, eu posso utilizar essa mesma janela, novo. Ele vai abrir uma janela de criação do novo
da nova propriedade. Por aqui eu posso criar uma propriedade nova ou um grupo. É simples assim, super fácil de gerenciar. Bom, eu vou utilizar aqui, vou voltar aqui para o meu exemplo de resistência ao fogo. E tem uma coisa que é bastante importante quando nós criamos e gerenciamos propriedades e grupos aqui dentro dessa janela do gestor de propriedades. A gente tem aqui embaixo um quadro de disponibilidade. Nem todas as propriedades devem estar disponíveis para todas as classificações de elementos. Então, por exemplo, se eu quiser atribuir a classificação, a propriedade, desculpa, de resistência ao fogo a uma parede, eu vejo aqui que ela não está atribuída ainda, ela não está disponível para as paredes, mas eu posso fazer isso simplesmente clicando nesse botão editar. Posso fazer isso para uma propriedade somente, mas também posso fazer isso para algum grupo inteiro de propriedades. Se eu selecionar classificações gerais, por exemplo, e clicar em editar, eu venho aqui, rolo essa janela para baixo até encontrar a classificação do elemento que eu quero, no caso, parede, dou OK, e a partir de agora, todas as propriedades que estão inseridas no grupo classificações gerais passam a estar disponíveis para todos os elementos que tiverem classificação parede. Bom, gerir propriedade é simples assim: criar, gerir, modificar tipo de valores, torná-las disponíveis para determinadas classificações de elemento. Agora, o que a gente quer fazer? Eu gostaria muito de utilizar, por exemplo, essa propriedade de resistência ao fogo, que a gente mostrou aqui agora mesmo, resistência ao fogo. Eu gostaria de atribuir essa propriedade de resistência a fogo a todas as minhas paredes externas, por exemplo. Bom, eu preciso selecionar essas paredes externas. Como é que eu posso fazer isso? Eu não faria isso manualmente. O ArchiCAD tem muitas possibilidades de ferramentas que podem ajudar a gente nessa tarefa. Então, eu vou usar uma ferramenta aqui que provavelmente já é uma ferramenta bastante conhecida de vocês, mas para quem não conhece, isso é uma ferramenta muito poderosa que ajuda bastante a gente no trabalho de pesquisar e selecionar elementos no nosso modelo, tanto em planta como no modelo 3D. Então, vou clicar em pesquisar e selecionar, e abre essa caixa de diálogo aqui para mim. Para quem não conhece, eu vou explicar rapidamente como funciona, porque isso também vai fazer parte de uma lógica de outras ferramentas que eu vou apresentar hoje. Bom, esse filtro ele vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho critérios inteligentes para buscar os meus elementos em planta ou no meu modelo 3D. No exemplo que eu quero, eu busco o quê? Eu busco paredes que estão posicionadas no exterior do meu modelo. Então, eu tenho duas informações aqui, tipo de elemento parede, que está na posição exterior. Vamos criar, então, um filtro aqui de pesquisa que vai nos ajudar a encontrar todos esses elementos. Bom, meu primeiro critério é tipo de elemento, e eu escolho aqui o elemento parede. Segundo critério é o critério chamado de posição. Posição. Então, eu tenho o critério de posição, incluí ele na minha lista, e eu quero todos os elementos que estão na posição exterior. Confirmo aqui minha opção e clico em mais. Então, eu encontro agora 109 paredes selecionadas que têm esses dois critérios, parede e está na posição exterior. Dessa forma, eu consigo selecionar muito rapidamente qualquer tipo de elemento, utilizando uma quantidade muito grande de critérios. Todos os critérios que estão disponíveis aqui podem ser utilizados para filtrar esses elementos. Então, são muitas opções. Essa ferramenta é uma ferramenta bastante antiga já e ela é muito poderosa. Bom, paredes selecionadas. O que eu quero fazer com essas paredes? Assim, vou colocar propriedade de resistência ao fogo nessas paredes. Essas paredes, a gente precisa colocar propriedade de resistência de 120 minutos. Como é que eu faço isso? Bom, estão todas selecionadas, são todas as de exterior. Vou entrar na definição da parede. Nós temos aqui embaixo o quadro de categorias e propriedades. Eu tenho disponível agora aqui para mim o grupo de classificações gerais, que nós disponibilizamos. E eu tenho resistência ao fogo não definido ainda. Eu vou atribuir agora o valor de 120 minutos dessa propriedade para essas paredes que estão selecionadas e vou clicar OK. Pronto.
propriedade atribuída a essas paredes, só que isso é uma informação não visual. Como eu posso fazer para checar essa informação? Bom, nós temos presente no ArchiCAD também desde sempre, uma ferramenta bastante poderosa para gestão do nosso projeto, um controle de qualidade que nós podemos fazer do nosso modelo. Então, eu vou abrir um mapa de paredes, por exemplo, nesse caso, e consigo verificar aqui que todas as minhas paredes que têm posição exterior já estão com a resistência ao fogo atribuída de 120 minutos. E as que estão no interior do meu modelo ainda não têm definição de resistência ao fogo. Ótimo, era isso que eu precisava, era esse o meu objetivo. Agora, se vocês são usuários aí mais avançados do ArchiCAD, vocês devem estar percebendo alguma coisa nova nesse mapa aqui também. Nós temos agora disponível no ArchiCAD 20 esses previews. Os previews estavam disponíveis em versões anteriores somente para objetos. Agora nós temos esse preview que faz um corte em planta 2D ou um corte transversal em vários tipos de elemento, incluindo vigas, portas, janelas, paredes. Então, eu tenho aqui a comunicação muito mais facilitada, podendo reduzir a quantidade de erros no nosso projeto, porque isso melhora bastante a comunicação, além de deixar o nosso projeto bastante bonito, né? Eu tenho aqui uma legenda pronta, com possibilidade zero de erros em relação à gráfica e à descrição dessa parede. Bom, a gente tem aqui uma outra questão, que é a fonte externa de informação. Para falar de fonte externa de informação, eu vou utilizar um outro mapa, que também usa preview, que são os mapas de portas, por exemplo. Nós temos aqui um mapa muito simples de porta, é um mapa mais informativo, não é um mapa de descrição, aqui não é um mapa de detalhamento de esquadria, esse é um mapa simplesmente de informação da minha esquadria. E nós precisamos agora entender o seguinte: agora que o ArchiCAD tem essa capacidade de gerenciar toda essa informação, cabe ao arquiteto ter todo o conhecimento de cada elemento do modelo. Bom, muitas vezes as informações de certos elementos não dizem respeito ao arquiteto, por exemplo, não diz respeito na verdade não é uma função dele definir índices como redução sonora de uma porta, o número de referência, o valor. Então, se vocês lembram no comecinho, eu estava falando, é o nosso terceiro desafio, que é a parte de coordenação dessas informações. Eu preciso aqui atribuir valores de índice de redução sonora, referência, número de referência e valor desses elementos, mas eu não tenho essa informação dentro do meu escritório. Essa informação ela vai ser enviada por terceiros. E qual o software que o pessoal, os engenheiros e os fornecedores mais gostam de utilizar? Eu vou abrir aqui para vocês o que eles mais gostam de usar. O Excel. Longas planilhas no Excel, com muitos números, muitos códigos. E a gente sabe que arquiteto não gosta muito, né, de ter que usar uma interface como essa. Eu também sou arquiteta, nós sabemos que a gente gosta de coisas gráficas, de coisas que agilizam o nosso trabalho. E para isso a Graphisoft desenvolveu uma ferramenta muito legal, que eu vou mostrar para vocês agora, onde eu tenho a capacidade de importar dados do Excel. Vamos mostrar como é que isso funciona. Venho no menu Arquivo, entro em Interoperabilidade, Propriedade dos elementos, e aqui eu tenho a opção de exportar e importar valores de propriedade do meu mapa. Bom, qual é o primeiro passo? Aliás, vamos começar do começo. O que a gente era capaz de fazer antes já no ArchiCAD 19? Eu podia pegar uma tabela dessa, exportar para o Excel, solicitar ao meu fornecedor que preenchesse todos os valores de propriedades que ele tinha, por exemplo, índice de redução, número de referência e valor, como já mencionei. Ele me mandava de volta essa planilha e eu precisava redigitar tudo isso dentro do ArchiCAD. Agora, nós podemos fazer uma coisa bem melhor, que é colocar o ArchiCAD para trabalhar para a gente. Então, qual é o nosso fluxo de trabalho agora? Eu exporto os valores, exporto essa planilha,
com os valores todos zerados, como vocês estão vendo aqui. Faço o processo de exportação, salvo, mapas aqui, salvo. E depois eu venho em arquivo novamente, interoperabilidade. Meu projetista já preencheu aquele mapa dentro do Excel e eu posso importar agora esse mapa do Excel já todo preenchido. Vou entrar em mapas e vou selecionar aqui mapa de portas e valores, que foi o mapa que ele me devolveu preenchido. Clico ali, dei OK, e eu tenho agora, olha, todas as colunas do meu mapa que foi para o Excel, e eu ainda tenho a possibilidade de não trazer alguma dessas informações. Se eu não quiser, por exemplo, o tipo de abertura, trazer de volta, porque eu já tenho, eu posso simplesmente desmarcar essa coluna. Nesse caso, eu quero tudo. Então, eu vou deixar todas as colunas marcadas e vou clicar em importar. Ótimo, valores da propriedade foram importados com êxito. Tudo funcionando bem, já tem o índice de redução sonora de cada tipo de porta, número dessas portas e os valores dessas portas que foram inseridos, né, os valores foram colocados pelo meu fornecedor de portas e não pelo arquiteto. Bom, agora, como eu comentei com vocês, o arquiteto tem uma capacidade muito grande de gerir informações e cada vez mais os nossos modelos vão estar carregados com essas informações. Bom, é uma responsabilidade muito grande para o arquiteto isso, e eu imagino que alguns arquitetos talvez não estejam muito felizes com isso, de ter que em cada elemento sempre inserir tantas informações. Mas, dentro do ArchiCAD, a gente tem uma ferramenta chamada de favoritos. Com os favoritos, nós podemos criar uma quantidade muito grande de elementos, favoritá-los já com todas as propriedades inseridas. Então, uma vez feito esse trabalho, está pronto. É como se fosse um grande Lego, com todas as pecinhas ali, prontas para serem usadas. Só o que acontece? O nosso quadro de favoritos, a nossa janela de favoritos, ela é uma janela que parece uma lista do Excel, na verdade, né? Então, ela passa a ser uma lista chata de gerenciar. Para quem usa favoritos, se lembra que gerenciar um favorito, redefinir um favorito, salvar um novo favorito, é um processo que dá certo trabalho e é muito difícil de verificar. Então, é um trabalho um pouco tedioso fazer o gerenciamento desses favoritos. Mas a Graphisoft pensou numa solução para isso e trouxe para o ArchiCAD 20 a opção de favoritos visuais. Eu vou abrir a janela dos favoritos e vou mostrar para vocês todas as novidades dos favoritos. Bom, essa é a nova janela de favoritos. Mas pelo que eu estou vendo aqui, não está muito diferente do que a gente viu. É uma longa lista, como se fosse uma lista do Excel. Eu vou tentar melhorar isso aqui. Vamos colocar alguns ícones nessa tela. Já começa a melhorar. Eu consigo ver aqui alguns elementos já de uma forma mais visual. Mas eu acho que isso pode ficar ainda melhor. Vou crescer os ícones. Agora sim, eu tenho a possibilidade de visualizar melhor o que são esses favoritos salvos. Mas ainda tem uma opção. Se eu apertar a tecla Shift do meu teclado, eu consigo variar entre o desenho 2D e o desenho 3D desses favoritos. Então, ora, o nosso 2D pode ser mais importante do que o 3D. Então, a gente pode simplesmente visualizar o 3D e deixar o 2D como uma opção fixa. Ou, claro, se vocês quiserem trabalhar com pré-visualização 3D, não tem problema. O Shift vai funcionar da forma inversa, visualizando esses elementos em planta. Muito bacana isso, muito fácil de perceber, muito fácil de gerenciar. Ok, agora, para o pessoal que está aí preocupado com a questão da redefinição, de como ajustar um favorito desse, eu vou mostrar como é que a gente faz para editar um favorito e como é que eu faço para atualizar essa imagem do favorito, já que para cada tipo de elemento nós temos uma pré-visualização, uma imagem que vai demonstrar que favorito é esse, né? Então, por exemplo, se eu tenho a ferramenta parede aqui, vocês viram que para cada ferramenta que eu cliquei, ele fez um filtro, né? Só mostra aqueles favoritos que estão filtrados já. Então, se eu chegar na ferramenta parede, clicar com o botão direito em editar, qualquer alteração que eu fizer aqui, automaticamente vai ser levada para esse novo favorito. Então, eu tenho aqui a atualização
da minha imagem em 3D, assim como 2D. A nova composição já está feita, então toda edição que eu fizer simplesmente com o botão direito do meu mouse e der OK, isso já é uma redefinição de favorito. Muito prático, muito fácil de usar. Os favoritos estão bem bacanas de usar agora, está facilitando bastante a vida dos Bean Managers. Bom, outra questão dos favoritos é o seguinte, quando a gente começa a trabalhar com favoritos, percebe que é muito bacana de usar e muito fácil. Então você começa a criar vários favoritos. E se você começar a criar favoritos demais, começa a desorganizar o seu trabalho. Para isso, a Graphisoft desenvolveu um sistema de pasta para os favoritos. Eu posso clicar aqui em cima, ó, abrir uma areazinha onde eu crio pastas para guardar os favoritos, para classificar os meus favoritos. Então, por exemplo, eu estou na ferramenta parede, tenho todas as minhas paredes disponíveis aqui embaixo, e eu gostaria de criar uma nova pasta para guardar as minhas paredes de drywall, por exemplo. Então, vou clicar no ícone mais aqui embaixo, nova pasta, e vou digitar aqui paredes de drywall, ok? Dou aqui nessa janela. E agora, como é que eu levo as minhas paredes de drywall lá para dentro? É muito simples. Eu clico nela e arrasto ela para cá. Eu posso fazer isso também com seleção múltipla. Olha, vou selecionar várias aqui. Vou clicar e vou arrastar para paredes drywall. Agora eu tenho meus drywalls todos dentro da pasta correta e isso vai deixar os meus favoritos bastante organizados para que a gente não tenha problemas de gerenciamento desses favoritos. Vocês podem notar que no template 20 a gente já tem alguns elementos aqui que tem pastas de favoritos. Por exemplo, os nossos objetos. Nós temos pastas de eletrodoméstico, fixo sanitário, paisagismo. Vários elementos já estão organizados por pastas dentro do nosso template BRA do ArchiCAD 20. Bom, vocês devem estar agora, perceberam como os favoritos são úteis, mas perceberam também que essa janela ocupa muito espaço, né? Então, eu vou mostrar para vocês uma forma bastante cômoda de utilizar esses favoritos sem a necessidade de trabalhar com essa janela aberta. Embora, se vocês quiserem, não é preciso fechar essa janela para fazer qualquer edição. Essa janela pode ficar aberta enquanto vocês continuam trabalhando. Mas se vocês quiserem fechar, todos os nossos favoritos estão disponíveis também ao lado do próprio elemento. Então, na caixa de ferramentas, eu tenho aqui ferramenta parede, ele filtra para mim todos os favoritos que são do elemento parede, inclusive colocando as pastas organizadas aqui dentro também. Eu posso voltar aqui para a minha pasta principal e tenho todos os favoritos aqui. Portas, janelas. Então, ao lado de cada ícone da ferramenta, eu tenho a minha listagem de favoritos já filtrada. Além disso, uma terceira opção é que quando eu estou editando um elemento, eu posso selecionar esse elemento e, através do diálogo de definições, clicar nessa setinha preta aqui ao lado e escolher um favorito para substituir aquele favorito, aquele elemento selecionado lá no 3D. Então, peguei essa porta aqui, ó, substituir ela por uma porta de incêndio, por exemplo. Vou desfazer, porque não faz sentido essa alteração, foi só para demonstrar. Bom, esses são os nossos favoritos visuais. Agora, voltando ao nosso assunto inicial, que é o gerenciamento de informação. A gente entra num novo patamar agora, dentro do ArchiCAD 20, se assim eu posso dizer, que nós deixamos de simplesmente de modelar a informação do edifício. Agora nós temos a capacidade de gerenciar a informação do edifício. Então, como a Isabel citou em alguns momentos, a gente tem aqui a possibilidade do Building Information Management, não simplesmente do Building Information Modeling. Bom, agora para toda essa informação no nosso modelo, essas informações não visuais, é muito importante que a gente tenha a capacidade de partilhar essa informação. E essa informação, ela tem que ser partilhada de uma forma muito visual, muito gráfica. Se essa informação não for possível de ser partilhada, ela passa a ser uma informação inútil. Então, para conseguir o gerenciamento dessa informação visual, a Graphisoft desenvolveu um sistema chamado de sobreposição gráfica. A sobreposição gráfica é um novo filtro, se assim eu posso chamar, dentro do ArchiCAD. Bom, o que é a sobreposição gráfica?
Ah, se algum de vocês se lembra ou já usou o filtro de renovação, esse sistema de sobreposição gráfica é muito semelhante. Como é que funcionavam e funcionam ainda os filtros de renovação? Filtro de renovação eu tenho três propriedades, que são a demolir, a construir e existente. Eu seleciono os meus elementos e atribuo determinada propriedade, um determinado estado de renovação para aquele elemento. Quando eu atribuo essa propriedade, esse elemento muda, ele tem uma sobreposição gráfica, tanto em planta como em 3D. O que a Graphisoft fez? Eles pegaram essa ferramenta, esse filtro de renovação, esse status de renovação, e potencializaram esse recurso. Agora, essa ferramenta é uma ferramenta muito mais flexível, muito mais prática de usar e que vai solucionar várias questões de projeto para a gente. Vou explicar para vocês o que é, então, a sobreposição gráfica. Para isso, eu vou utilizar um gráfico muito semelhante ao que eu utilizei para o gestor de propriedades, usando aqui a lógica de que os elementos que estão no centro desse círculo vermelho são as nossas combinações de sobreposição gráfica, e no entorno eu tenho as regras. Vamos lá, vamos continuar utilizando o exemplo que é o nosso carro-chefe hoje, resistência ao fogo. Dentro da combinação de resistência ao fogo, são criadas várias regras que vão filtrar elementos de 30, 60, 90, 120, 180 minutos para fazer essa sobreposição gráfica. Largura mínima de portas, eu tenho aqui duas regras que buscam a largura mínima de portas. E assim por diante. Então, a lógica da sobreposição gráfica é, eu tenho uma combinação de sobreposição gráfica e dentro dela, aplicada a ela, eu tenho diversas regras que eu posso criar e gerenciar livremente. Bom, vamos lá para a nossa planta de resistência ao fogo. Essa planta aqui, a gente já sabe que essas paredes externas todas têm atribuídas a ela a propriedade de 120 minutos. Só que eu não enxergo essa propriedade, isso é uma metadata, isso é uma informação não visual. Como é que eu faço para conseguir enxergar? Como é que eu faço para conseguir partilhar e comunicar essa informação de 120 minutos? Bom, até hoje a gente tinha rótulos, né, labels, que eram capazes de dar essa informação para a gente através de um texto ou uma planilha. Mas agora a gente tem a questão da sobreposição gráfica e eu vou abrir para vocês aqui o nosso quadro de sobreposição gráfica. Bom, do lado direito nós temos todas as combinações de sobreposição e se eu clico numa delas, no quadro direito, aparecem as regras aplicadas a essa combinação. Vamos continuar aqui na checagem do modelo resistência ao fogo. Eu tenho várias regras aplicadas e uma delas é a minha regra de 120 minutos, que eu apliquei a essas paredes. Vamos ver como é que essas regras funcionam. Vou clicar aqui ao lado, editar regra. E esse é o quadro de regras de sobreposição gráfica. Aqui eu tenho todas as regras disponíveis. Não se preocupem, várias delas já estão criadas no ArchiCAD 20, vocês vão simplesmente abrir e usar. Outras foram criadas para demonstração aqui hoje, mas a maioria delas já está disponível no nosso template BRA do ArchiCAD 20. Bom, utilizando aqui, então, o exemplo de resistência ao fogo 120 minutos, o que eu tenho aqui? Eu tenho um quadro de critério. Esse quadro de critério funciona exatamente com a mesma lógica do meu quadro de pesquisar e selecionar, que eu falei hoje no início do nosso webinar. Então, eu tenho um critério que é o tipo de elemento, que eu vou buscar, nesse caso, por todos os tipos de elemento. Não só paredes, mas todos os tipos. Se for um pilar, uma laje, uma viga, todos os elementos que tiverem a propriedade de resistência ao fogo com o valor de 120 minutos, eu quero encontrar. Se encontrar, o que eu quero fazer? Eu quero um estilo de sobreposição gráfica para esses elementos. Então, eu vou pedir para sobrepor o tipo de trama com uma trama sólida. E eu vou pedir para sobrepor as canetas. Então, no meu primeiro plano da trama, eu vou botar uma caneta violeta. No fundo, eu vou deixar branca. E eu tenho a possibilidade também de fazer uma sobreposição de superfície. Então, eu habilito aqui a sobreposição de superfície e escolho o tipo de pintura que eu vou utilizar, pintura violeta. Então,
Criei meu critério. Se o ArchiCAD encontrar elementos com esses critérios, ele vai fazer uma sobreposição gráfica da trama, da caneta e da superfície 3D. Vamos ver como é que isso funciona. Vou dar OK nessa regra. E essa regra está aplicada à minha sobreposição gráfica, checagem do modelo resistência ao fogo. Vou dar OK. Cores. É o que nós estávamos buscando, comunicação facilitada. A partir de agora, minhas paredes de 120 minutos têm a resistência ao fogo, desculpa, tem a cor violeta aplicada nela. Essa sobreposição gráfica, como eu falei, pode ser 2D, pode ser também em 3D. Então, agora no meu 3D, eu tenho as minhas paredes violeta, todas as que têm 120 minutos de fogo aplicada a ela. Ok, mas tem um problema aqui. Está faltando informação. Eu não consigo visualizar a sobreposição gráfica das outras paredes. O que está acontecendo aqui? Falta informação. Só que essa informação de resistência ao fogo, mais uma vez, isso não cabe ao arquiteto definir. Então, eu exportei um mapa das minhas paredes, aquele mapa que vocês viram inicialmente, e solicitei que o engenheiro civil responsável pelo projeto de incêndio do meu modelo, do meu projeto, fizesse o preenchimento da planilha para mim no Excel. E aí, o que eu vou fazer? Vocês já devem estar imaginando. Vou utilizar novamente o nosso recurso de importação de dados do Excel. Vou selecionar em Arquivo, Interoperabilidade, Propriedade dos elementos e vou selecionar Importar valores da propriedade. Vou clicar Mapa geral de resistência ao fogo, que foi o Excel que ele me devolveu. Clico em Abrir. Mais uma vez, verifico as informações que eu estou trazendo para dentro do meu modelo e clico em Importar. Valores da propriedade foram importados com êxito. Ok. Cores. Informação. Todas as minhas paredes e elementos agora estão classificados com a resistência ao fogo, cada uma com o seu valor determinado. Então, eu posso voltar naquele mapa de paredes agora e verificar que todas as minhas paredes têm agora atribuído aqui, vários valores de acordo com o posicionamento e a composição dela. Simples assim. Dessa forma, eu consigo, então, gerenciar minha informação dentro do ArchiCAD e trazer informação externa também para dentro do meu projeto, sem precisar preenchê-la manualmente. Bom, essa é a lógica do filtro de sobreposição gráfica e das nossas propriedades. É assim que o sistema funciona, e também da importação de dados do Excel. Utilizando essas três ferramentas, a gente tem uma possibilidade muito grande de controle do nosso projeto, para que a gente seja capaz de gerenciar e partilhar muito bem essas informações do nosso modelo. De agora para frente, eu vou alimentar vocês com algumas ideias, com algumas possibilidades de uso para essas ferramentas de uma forma mais, digamos, mais do nosso dia a dia da arquitetura mesmo. Dei exemplos aqui de resistência ao fogo, porque é um exemplo bastante ilustrativo, digamos assim, muito fácil de entender. Agora eu vou simular algumas situações do nosso cotidiano de projetos e gostaria que vocês terminassem esse webinar hoje com a cabeça realmente assim cheia de ideias e possibilidades. E depois eu gostaria muito de saber para que vocês vão usar essas ferramentas que a gente apresentou hoje. Bom, vamos lá. Ideias de aplicação. Eu vou organizar essa próxima etapa de ideias de aplicação em fases. Primeiro estudo preliminar, depois a gente passa para uma etapa de projeto legal e finalizando com projetos executivos, ok? No estudo preliminar, nós temos aqui um modelo que eu tenho que apresentar para o meu cliente. Muitas vezes o cliente se apega a detalhes de cores ou uma parede cinzenta, que não é bem aquilo é só uma questão de não definição de superfície, não definição de material ainda. Então, para eliminar isso, a gente tem em versões anteriores o nosso modelo branco, né? Que é a questão do render branco. Agora a gente é capaz de fazer uma sobreposição gráfica de modelo branco, e esse é um modelo vivo. Então, eu posso caminhar no meu modelo branco, ocultando, sobrepondo toda a superfície do modelo.
Outra opção é o modelo Papel Paraná, por exemplo. Posso também criar uma maquete eletrônica utilizando uma imagem de um papel Paraná. E eu tenho um modelo bastante esquemático para apresentar para o meu cliente, sem o risco de cortar o dedo no papel ainda, quando a gente faz essas maquetes físicas utilizando o papel Paraná. Fica bem prático, bem fácil, e isso seria uma sugestão de sobreposição gráfica na fase de estudo preliminar. Para projeto legal, como é que eu posso utilizar esses esquemas, essas funções todas, essas novas funcionalidades do ArchiCAD 20 para um projeto legal, por exemplo? Bom, aqui eu vou citar um exemplo de iluminação mínima, iluminação e ventilação mínima de ambientes. Eu criei aqui uma planilha, utilizando algumas propriedades, vou abrir o quadro de definições aqui desse mapa. E eu tenho algumas propriedades aqui, por exemplo, taxa de iluminação, iluminação mínima, área de superfície das janelas e validação da iluminação. Alguns desses itens aqui, como esse taxa de iluminação, iluminação mínima e validação, são propriedades que foram criadas aqui dentro desse arquivo. Os outros itens são campos já existentes no ArchiCAD. Bom, taxa de iluminação, se vocês entenderam o que é aquela questão que nós temos nos códigos de obra, onde eu tenho que ter uma taxa de área referente à minha área medida de piso. Então, eu tenho que ter uma área de superfície de janela suficiente para ventilar e iluminar um determinado ambiente. E essas taxas de iluminação são valores estabelecidos pelo Código de Obras que a gente pode inserir aqui dentro do ArchiCAD, tá? Que eu coloquei com formato de fração. Área de iluminação mínima. Área de iluminação mínima eu não conheço. Essas áreas de iluminação mínima são resultados da fórmula de área medida vezes taxa de iluminação. E aí vai me dar uma área de iluminação mínima requerida para aquelas zonas. Área de superfície da janela é um dado automático que o ArchiCAD vai dar para a gente. Ele identifica quais janelas estão abrindo para determinada zona e te diz qual é a área daquele elemento, daquelas janelas, inclusive é a soma das janelas. E validação da iluminação, eu criei dois valores aqui, que são dois critérios, né, dois valores, atende e não atende. Ok, mas eu vou fazer essas contas, eu tenho que pegar uma calculadora e multiplicar a área medida vezes taxa de iluminação, e aí eu tenho a área de iluminação mínima, checo se é menor ou maior, e depois venho aqui e marco atende, não atende? Não, a gente vai fazer isso de uma forma automática. Eu vou criar a fórmula de área medida vezes taxa de iluminação para ter esse resultado lá no Excel. E eu vou abrir esse mapa para vocês verem como é que isso foi feito. Bom, esse aqui é o mesmo mapa que vocês estão vendo lá aberto. Claro, aquele lá eu já inseri todo esse resultado para lá. Eu posso fazer isso de novo, mas aquele lá já tem todo o resultado inserido. E o que eu tenho nesse mapa do Excel? Aqui são valores que o ArchiCAD exportou. Aqui também são os valores que o ArchiCAD exportou. E nessa coluna eu usei uma fórmula. Coloquei aqui igual E3 vezes F3, que são essas duas células. Então, eu tenho o resultado de área de iluminação mínima. Essa coluna seguinte é uma coluna calculada automaticamente pelo ArchiCAD, que já veio para cá com esse valor. E na terceira coluna, eu criei uma condicional. Então, eu tenho aqui uma fórmula que cria uma condição. Se G3 menor que H3, atende. Se não, não atende. Então, dessa forma, eu crio aqui os valores da minha propriedade e o Excel automaticamente preenche esses valores. E o mais bacana disso é que quando eu faço a importação de dados para o ArchiCAD, vem tudo no formato correto. Se eu coloquei aqui, ó, atende, não atende, essas informações vieram direto do Excel para cá, simplesmente utilizando interoperabilidade, propriedades de elemento e importar. Então, qualquer planilha que você exporte com valores de propriedade, você pode, como eu demonstrei aqui, inserir fórmulas no Excel e importar de volta esses valores já computados, já calculados para dentro do ArchiCAD, inclusive valores não numéricos, valores de texto, informações como texto, atende, não atende.
E se eu selecionar um elemento desse aqui, que é uma zona, posso entrar direto na propriedade dela. E essa informação está aqui dentro de categorias e propriedades. Olha, zona, eu tenho código de obras, validação de iluminação. Essa zona está atendendo ao meu código de obras. Eu tenho janelas suficientes nesse compartimento e a iluminação e ventilação desse compartimento está ok. Bom, vocês já devem ter percebido aqui que a gente tem algumas zonas que estão em vermelho. Por que isso acontece? As zonas que não atendem, que têm o valor de propriedade que não atende iluminação, eu criei uma regra onde essa zona fica vermelha. Então, eu estou misturando aqui propriedade, exportação de mapas do Excel, com sobreposição gráfica. Estou mostrando aqui, ó, o que foi a sobreposição gráfica criada, validação das áreas de iluminação, e criei uma regra. Zona, área de iluminação, atende ou não atende? Vou clicar em editar regra. Se ela não atende, se é uma zona e tenho a propriedade, validação de iluminação, com valor não atende, essa zona deve ser sobrescrita com uma trama de 75%, com uma cor vermelha de caneta e uma pintura vermelha no 3D. Dessa forma, fica muito fácil de identificar todas as zonas que não estão atendendo ao meu código de obras. Caso você encontre uma dessas zonas que você acredita que você deve classificá-la como atende, porque ela faz parte de um outro elemento, ou ela faz parte de um ambiente onde vai ter um tipo de ventilação mecânica, vocês podem manualmente alterar esses valores. Isso não fica condicionado à fórmula rígida do Excel. Eu posso, por exemplo, clicar aqui na minha zona, ver em categorias e propriedades e olha, atende, porque isso aqui é um cômodo de ventilação mecânica, ou qualquer outra situação que vocês queiram criar. Inclusive, se quiser criar um valor dentro da propriedade, colocando mais um item, validação, eu venho em configurações de opções e vou mandar adicionar ventilação mecânica. Ventilação mecânica, esse item fica também disponível para mim agora na lista. Então, vou dar OK, posso até selecionar essa zona novamente, ao invés de dizer que simplesmente atende, eu coloco o valor dela real, ela tem uma ventilação mecânica. E essa zona também vai estar listada corretamente no meu quadro de iluminação, onde eu vou buscar aqui, ó, a zona que eu alterei, banheiro feminino, tem uma ventilação mecânica. Bom, essa questão de propriedades, Excel, sobreposição gráfica é muito poderosa para a gente, como arquiteto, que precisa gerir um projeto e começar a fazer verificação de qualidade de gestão de projeto. Vamos lá, vamos passar para um outro exemplo. Por exemplo, se eu preciso obedecer normas PNE, eu quero verificar se as portas do meu modelo atendem a uma determinada norma, como, por exemplo, eu não posso ter portas com largura menor que 80. Então, a gente cria uma regra, cria uma sobreposição gráfica com regras lá dentro. Por exemplo, a gente tem checagem de largura mínima das portas. Eu tenho uma regra que vai filtrar portas menores que 80 e fazer a sobreposição. Vamos ver o efeito que faz isso? Pronto. Eu tenho regra que tornou tudo transparente e deixou de vermelho somente as minhas portas que têm dimensão menor que 80. Dessa forma, eu consigo checar todas as portas que têm que ser reavaliadas se esse modelo, se esse projeto tiver que atender a normas de PNE. Bom, isso foi uma etapa de projeto legal, né? Passando agora para uma possibilidade de projeto executivo, utilizando todas essas ferramentas. Vou entrar aqui no meu projeto de arquitetura, e dentro do meu projeto de arquitetura, eu tenho classificado aqui algumas paredes que são estruturais. Ok, mas como eu vou visualizar isso? Vou usar uma regra de sobreposição, que faz parte do nosso template VRA, que é de planta estrutural, onde eu consigo fazer a checagem do meu modelo estrutural, onde todos os elementos classificados como elementos estruturais vão ficar vermelhos, e todo o resto fica cinzento. O mesmo efeito eu consigo no meu 3D. Então, eu tenho meus elementos translúcidos
e os elementos estruturais em vermelho, bastante destacados, bastante fácil de enxergar, com a comunicação muito prática, e isso vai ajudar bastante a gente a reduzir a quantidade de erros nos nossos projetos. A comunicação aqui fica bastante facilitada. Outro exemplo, quem já precisou fazer, por exemplo, uma planta de drywall, mapear os drywalls, tipos de drywall num projeto. Nesse projeto aqui, a gente tem alguns tipos de drywall. São pelo menos uns 3 tipos aqui, o que nem é tanto para um projeto de drywall. Mas nesse exemplo a gente vai utilizar aqui, se eu não me engano, são 3 tipos que a gente tem presente. E aí, mais uma vez, utilizando a sobreposição gráfica, eu consigo mapear todos os meus drywalls. Tem, então, um drywall vermelho, que é um determinado tipo, o verde e o azul. Eu consigo, então, rapidamente identificar qual é o tipo de drywall. Ah, mas não me diz muito, então eu preciso de uma legenda também para isso. Claro, eu posso pegar o meu mapa de paredes e aplicar também a sobreposição gráfica a um mapa. Então, o mesmo efeito que eu tenho em planta, eu posso aplicar para o meu mapa de drywall e levar isso para o meu layout. Bom, não sei se eu mencionei, de qualquer forma repito se eu não tiver mencionado, essa sobreposição gráfica é um filtro, ou seja, essa sobreposição gráfica, ela fica retida nas nossas vistas. Uma vez que eu salvo essa sobreposição, esse filtro, numa vista, isso fica registrado. Então, se você criar um template, se você criar um padrão de trabalho, você só tem esse trabalho uma vez, e depois todos os projetos nascem padronizados e obedecendo aquelas normas do template. Outra possibilidade, que faz parte do nosso projeto executivo, é a paginação de piso. Na paginação de piso, nós temos aqui, por exemplo, um banheiro, onde eu tenho piso cerâmico por trás e tenho todos os equipamentos sanitários em cima, sobrepondo a paginação da minha cerâmica. Já foi solicitado várias vezes, sim, em empresas onde eu fazia consultoria e treinamento, tornar esses objetos transparentes com linhas tracejadas. Isso era bastante difícil fazer, porque você tinha que fazer um jogo de vistas, duplicar elementos, fazer combinação de vegetal. Isso dava bastante trabalho. Agora, com a sobreposição gráfica, a gente pode criar uma regra onde todos os meus equipamentos sanitários vão ficar translúcidos e tracejados. Por exemplo, dessa forma. Então, existe aqui uma regra. Essa regra também faz parte do nosso template BRA, onde eu tenho fixos sanitários, vão ficar com linhas tracejadas, tramas vazias, de fundo vazado. Então, eu tenho fixo sanitário vazado, linhas de corte, essas paredes ficaram cinzentas, então colocamos aqui regras que tornaram todos os elementos cinzentos também. Dessa forma, fica bem fácil fazer uma paginação de piso com a presença dos elementos, mas sem a interferência deles, atrapalhando o nosso trabalho de paginação. Lembrando que essa sobreposição gráfica também se aplica aos cortes ou uma elevação. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um vaso sanitário em frente a uma parede e eu não precisei desviar meu corte. Eu posso passar o corte onde eu quiser, que aí o vaso aparece tracejado. E essa vista, gente, ela é dinâmica. Eu continuo tendo meu vaso tracejado. Isso não é uma representação 2D do meu vaso. Inclusive, se eu quiser, posso colocar aqui um outro modelo de vaso sanitário. Posso botar preso à parede, por exemplo, e ele automaticamente muda o modelo do vaso, mantendo essa regra de sobreposição gráfica que nós estabelecemos. Eu achei isso sensacional, é um grande avanço nos nossos projetos executivos, e a gente vai ganhar bastante tempo no desenvolvimento dos nossos projetos com essa ferramenta. Agora, para finalizar, eu vou dar o último exemplo de hoje, que é a nossa planta de forro, onde eu tenho aqui um projeto de forro. Tenho todos os meus tetos de gesso aplicado aqui. Eu tenho aqui, ó, o forro, que é uma laje, é um gesso em placa. Ela tem uma altura específica, que é de 2,60. Ela está presente e eu preciso registrar isso utilizando o quê? Um rótulo. Esse rótulo, para quem não conhece, ele é um rótulo de elevação. Ele é bem bacana porque ele é capaz de identificar, de registrar, né, a elevação inferior da minha laje. Nos projetos de forro é bacana a gente registrar
o fundo da laje, qual é a altura do fundo da laje de forro. E esse objeto faz isso, esse rótulo, desculpa, ele faz essa função. Então, eu tenho aqui a altura do forro pela elevação inferior do elemento completo, dou OK, e ele marca aqui 2,60. Se eu alterar a altura desse forro, eu posso... Altura do forro, deixa eu pegar, eu estou selecionando o rótulo. Se eu alterar a altura do forro para 2,40, por exemplo, o meu rótulo automaticamente muda a informação. Tudo bem, mas isso ainda é uma informação que em determinada escala, um determinado zoom da minha planta, fica bastante difícil de eu checar, de eu perceber se existe algum erro na altura dos meus forros. Bom, nesse projeto aqui eu tenho uma regra muito básica. Os meus forros estão ou a 2,40 ou a 2,60. Qualquer coisa diferente disso, eu quero que destaque. Vamos ver como é que está essa regra de sobreposição gráfica aqui. Planta de forro. Gesso a 2,40 fica cinza claro. Gesso a 2,60 fica cinzento, fica mais escuro. Bom, legal, tudo bem. Até aí a gente já tinha percebido que a ArchiCAD era capaz de fazer isso. Então, eu estou desenvolvendo o meu modelo. E se eu fizer qualquer alteração no meu corte aqui, por exemplo, e desloquei esse forro acidentalmente, observem a cor dele. Mesmo no corte, ele destacou em vermelho. O que isso quer dizer? Se eu voltar para a minha planta, o forro de gesso, o forro que está fora do padrão ficou completamente vermelho. Isso serve de alerta que o elemento foi deslocado acidentalmente e que esse forro inteiro está fora do padrão. Isso vai ser útil no corte, na planta baixa e também na vista 3D. Então, rapidamente a gente consegue verificar a padronização, a qualidade desses elementos e identificar se algum forro, se algum elemento aqui fugiu dos nossos critérios de elaboração do projeto. Então, se eu pegar esse forro aqui agora e acertar a altura dele, se eu voltar ele para a altura que ele deveria ser, ele deixa de ficar vermelho e a gente tem agora o nosso modelo todo coerente, todo correto, com a verificação completa dos meus elementos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham percebido quão poderoso está o ArchiCAD 20 agora para várias etapas de comunicação com terceiros, de gestão do nosso projeto, inclusive para o pessoal que trabalha já com IFC, só fazendo um adicional aqui, essas informações de sobreposição gráfica e de propriedades, elas são exportáveis para o IFC, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui que eu tenho o seu livro aberto aqui em outra aba. Eu posso exportar essas propriedades, vocês estão vendo aqui essa sobreposição gráfica das superfícies, e a propriedade também dos elementos vem junto. Deixa eu selecionar aqui uma parede. Vou pegar uma parede qualquer aqui. Pronto, consegui selecionar uma parede. E se a gente utilizar o esquema IFC, eu consigo exportar qualquer propriedade. Nesse caso, eu mapeei a resistência ao fogo, e aí aqui, ó, 120 minutos. Então, qualquer um elemento desses que eu pego, eu tenho resistência ao fogo, e eu tenho o valor dessa propriedade exportada para o IFC. Além do IFC, é claro que a gente também pode exportar isso para o BMax. Então, eu posso exportar um modelo com visualização de sobreposição gráfica de vários tipos, vários modelos 3D, num só link do BMax. Isso é muito poderoso, isso é muito bacana, e eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e tenham percebido como é poderoso o ArchiCAD 20 nessa nova etapa dele, com essas novas ferramentas.